A humanidade ainda conseguirá chegar à imortalidade? Enquanto isso não acontece, saiba que já avançamos muito na questão do tempo de vida. E segundo alguns estudiosos, a tecnologia nos permitirá muito mais. Talvez até mesmo alcançar a vida eterna. E se for verdade? A busca pela imortalidade é um tema que tem fascinado a humanidade há milhares de anos. Já na antiguidade, as pessoas buscavam a imortalidade de diversas maneiras, muitas vezes associadas a crenças religiosas e mitos sobre deuses e seres sobrenaturais. Na Grécia Antiga, por exemplo, a busca pela imortalidade era frequentemente tema de contos, como a história de Títonos, que pediu a imortalidade aos deuses, mas esqueceu de pedir também a juventude eterna e acabou envelhecendo e sofrendo eternamente. É da Grécia Antiga também a lenda sobre a fonte da juventude, da qual quem tomasse da sua água teria vida eterna. Era comum também associar feitos heróicos à imortalidade. Em muitas culturas, os heróis eram considerados imortais por seus feitos notáveis e histórias lendárias. Outras culturas viam no sacrifício humano ou animal uma forma de agradar aos deuses e, assim, garantir que a vida fosse longa e próspera. E acredite, houve muitas mortes para garantir justamente o contrário. Na Idade Média, a alquimia era uma prática comum entre aqueles que buscavam a vida eterna. Mas essa foi apenas mais uma teoria para garantir a vida eterna, pois nunca se comprovou qualquer longevidade vinda de processos alquímicos. No entanto, é importante ressaltar que essas crenças e práticas não tinham base científica e não eram eficazes na busca da imortalidade. Nos tempos modernos, a imortalidade tem sido objeto de estudo da ciência e da tecnologia, apesar de ainda não ser possível alcançar a vida eterna. Muitos cientistas estão pesquisando maneiras de prolongar a vida humana, seja por meio de avanços na medicina, seja por meio da criogenia e outras técnicas de preservação do corpo após a morte. Ray Kurzweil, ex-funcionário da Google, é um cientista da computação e futurista, conhecido por acertar previsões tecnológicas. Ele tem uma visão otimista sobre a imortalidade humana e diz que até o ano 2030 estaremos mais capacitados para viver por muito mais tempo. Previsões que mais são projeções, na verdade, pois não se baseiam em nada sobrenatural e sim no que acontece no mundo da tecnologia atualmente, não costumam falhar. Em 1990, Kurzweil previu que o computador poderia vencer o melhor jogador de xadrez do mundo. Na época, ele disse que isso iria acontecer em 2000, porém acabou acontecendo 4 anos antes, quando em 1996, o russo campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov, foi derrotado por um computador alimentado com poucas informações sobre o jogo. Kurzweil também falou, naquele início da década de 90, que em 2009 já teríamos carros autônomos rodando pelas ruas das metrópoles. Bom, errou quanto ao ano. Porém, atualmente, já existem carros autônomos sendo comercializados e rodando em alguns países. Recentemente, o cientista veio a público afirmar que, com o advento da inteligência artificial, muita coisa irá mudar, até mesmo em relação ao tempo máximo de vida do ser humano. Para ele, a inteligência artificial chegará à singularidade,
até 2045. Singularidade, neste caso, é o rótulo usado pela ciência para designar a equalização entre a inteligência da máquina e a humana. Segundo o cientista, é quando multiplicaremos nossa inteligência efetiva em 1 bilhão de vezes, fundindo-nos com a inteligência que criamos. Para muitos de nós, leigos, é assustador ouvir algo assim. Pois imagine-se, num futuro não tão distante, discutindo um assunto qualquer com uma máquina que tem registrado praticamente tudo em sua memória. Até sua própria vida e coisas que você não se lembra poderão estar lá, devidamente gravados no microchip do seu próprio robô. Tudo bem que isso seja apenas uma hipótese, mas não deixa de ser uma realidade bem mais próxima do que imaginamos. Segundo Kurzweil, a soma de recursos tecnológicos como inteligência artificial, aprendizado de máquina ou robotização, da automação e da nanotecnologia é que permitirá aos seres humanos ultrapassarem a média de vida que hoje se estima que é de 72 anos no geral. No Brasil, essa expectativa é até um pouco maior, 75 anos e meio. O fato é que realmente, desde que as máquinas começaram a evoluir em meados do século XIX, com a Revolução Industrial, os campos de trabalho parecem ter acompanhado esse crescimento. A medicina, por exemplo, deu um salto enorme no último século, graças à tecnologia com a qual ela passou a contar. Para se ter uma ideia, no século XIX, a expectativa de vida de um homem comum era de apenas 30 anos. Na primeira metade do século XX, essa expectativa aumentou para 35 anos. Hoje, essa estimativa no mundo é maior que o dobro. De acordo com Kurzweil, será muito maior nos próximos anos. A nanotecnologia já é capaz de produzir nanobots ou nanorobôs que poderão ser injetados no corpo humano e serão capazes de não só separar as células doentes, como também atacar e combater o mal que as aflige, como vírus, bactérias e até o câncer. Quando essa tecnologia estiver sendo usada como ação preventiva, os resultados poderão ser ainda mais animadores, uma vez que várias doenças podem ser previstas antes mesmo de se manifestarem. Kurzweil ainda acredita que a inteligência artificial será de grande utilidade na medicina, sendo usada paralelamente à nanotecnologia e aos equipamentos cada vez mais sofisticados e à computação quântica, que farão às vezes de médicos e estes de técnicos altamente capacitados. Os computadores farão um scanner completo do paciente, obtendo um diagnóstico em tempo real. Quando uma determinada doença for detectada, os nanorobôs entrarão em ação. Devido ao mapeamento completo feito previamente no corpo do paciente e à programação dos robôs, eles irão diretamente ao problema e entregarão a medicação na dosagem exata. De alguns anos para cá, a preocupação mundial com a alimentação e a saúde também tem colaborado para não só enriquecer os alimentos com vitaminas e minerais, como também tem mudado o comportamento dos consumidores. Apesar de que muita coisa ainda precisa ser mudada na questão de costumes, como o uso desenfreado do plástico, por exemplo, que é altamente tóxico e maléfico ao meio ambiente, a humanidade tem aos poucos conseguido aumentar 2 meses na expectativa de vida a cada ano. A longevidade tem sido tema recorrente em diversos programas de televisão e tem chamado a atenção daqueles que querem passar mais tempo vivo e bem aqui na Terra. Quando, em 2010, passaram a divulgar as terapias e os cuidados com o corpo, com a alimentação e a sua saúde, muita coisa mudou.
Vimos pessoas passarem por transformações físicas e mentais surpreendentes, tornando-se até ícones de superação. Agora, depois de 2020, temos testemunhado um avanço significativo na medicina, especialmente com a biotecnologia, que já nos trouxe boas notícias em relação ao combate de doenças e ao envelhecimento. A própria Neuralink, uma das empresas de Elon Musk, está trabalhando no desenvolvimento de chips cerebrais, que serão capazes de dar movimento às pessoas com paralisia. Eis aqui um recurso que irá não só facilitar a vida dessas pessoas, como também poderá lhes dar mais alguns anos de vida. Por falar nisso, Musk disse também que sua empresa está trabalhando numa tecnologia para fazer download do cérebro humano por meio do microchip. Se isso for possível, não é difícil imaginar um cenário em que esses dados baixados de um cérebro estarão sendo transmitidos para um cérebro robótico. O quê? Isso lhe parece ficção demais? Só lhe digo uma coisa. Se fosse possível você retornar aos anos 80 e dizer para qualquer pessoa que em pouco mais de 10 anos seria inventado um aparelhinho tudo em um e que se chamaria smartphone, ela certamente iria rir de você, não iria? A imortalidade, em suma, pode não ser algo que se alcance tão facilmente, mas tornar a vida mais longa e mais saudável é o objetivo de parte da ciência. A partir de 2030, segundo o que pensa Kurzweil, já será possível a pessoa chegar aos 120 anos sem problemas. Aos poucos, com as novas descobertas, a humanidade poderá chegar aos 150 anos ou mais, até alcançar, enfim, o desejo mor da maioria: tornar-se imortal.